Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Última semana de abril, mas nunca é tarde para discutir sobre um tema bastante relevante para toda a sociedade brasileira. Você sabe o que é o autismo? Não? Então não saia daí. Em instantes, nós iremos ter uma conversa muito importante sobre o transtorno do espectro do autismo, TEA. No programa de hoje, nós temos o enorme prazer de receber a Nádia Marilda Gomes Braz. Professora Nádia possui graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mestrado em Educação pela Universidade de Brasília e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente é professora aposentada e fundadora do Centro de Capacitação e Acompanhamento para Pais, CCA Pais. É com muita satisfação que o programa recebe a Nádia. Nádia, seja bem-vinda e obrigado por ter feito aí um malabarismo na sua agenda para participar do nosso programa. Seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada, professor Lemuel. É com muito prazer, com muita satisfação que estamos aqui para dialogarmos, para trocarmos ideias, para levar informações e conhecimentos em relação ao autismo, que é uma temática que faz muito presente na minha vida de 3 anos para cá. Nádia, é um tema bastante representativo, mas ainda pouco conhecido e debatido. O que é o TEA, transtorno do espectro do autismo? Muito bem. Vamos começar por aí, que é muito interessante e importante, né? O transtorno, o TEA, o transtorno do espectro autismo, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Esse transtorno do neurodesenvolvimento, ele se manifesta através do que eu chamo de um tripé. Se manifesta através da falha na comunicação do indivíduo, a falha no processo de interação e principalmente em determinados movimentos físicos atípicos, né, que são repetitivos, que são constantes. Então, é esse tripé que fundamenta o autismo. Mas é bom a gente também deixar esclarecido um pouco em relação ao que é o transtorno. A palavra transtorno, como é que a gente traz essa palavra transtorno para o TEA? Quando a gente fala na palavra transtorno, é porque existe algo que está incomodando, existe algo que está fora do padrão, né? Então, o transtorno é algo que incomoda não só ao indivíduo que tem o autismo, mas também a todos que estão ao seu redor, porque foge de um determinado padrão. E por que espectro? Espectro porque existe uma grande variedade de sintomas, mas é grande mesmo, é infindável. Quando, às vezes as pessoas dizem assim, olha, o autista ele pisa na ponta dos pés, o autista ele não gosta de ouvir som alto. Isso não é todos os autistas, porque existe uma infinidade de manifestações desse espectro, né? Então, por haver uma infinidade de manifestações, daí ele se tornar algo singular, algo peculiar àquela determinada pessoa. Porque algumas manifestações são
mais amplas, outras mais restritas, outras não aparecem, e aí sucessivamente. Então, a gente, para compreender bem, é entender como um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta esse tripé da comunicação, da interação e dos movimentos repetitivos. Nádia, existem, então, diferentes graus de autismo, é isso? É isso, diferentes graus de autismo. E esses diferentes graus de autismo é justamente devido ao que eu acabei de explicar sobre o espectro, né? Esses graus chama-se grau 1, grau 2 e grau 3. Por que essa diferenciação? Porque é a partir da variação do número do grau que vai estabelecer-se qual a intensidade que será colocada no apoio que deve ser dado à criança ou no processo de intervenção. Por exemplo, o grau 1, muito chamado de autismo leve, é um grau em que a criança já tem alguma linguagem verbal, já tem alguma linguagem gestual, não verbal, né? Ela já entende, já compreende algumas interações, mas é uma criança que está sempre precisando de comandos do adulto, sempre precisa de comandos. E precisa também de estar sendo acompanhada, estimulada no processo interventivo para cada vez mais ela ficar com autonomia, ela ficar independente. Esse é o grau 1. O grau 2, também chamado de moderado 2 ou moderado, é o grau em que a criança, normalmente, ela tem dificuldade da fala ou ainda não está falando, depende da idade em que ela esteja, se está sendo assistida ou não através da intervenção. É uma criança que precisa de mais acompanhamento, de explicações sobre sua rotina, porque ela é muito fechada na sua rotina, ela não aceita mudanças de rotinas. Né? Então, é um grau que precisa de mais atenção em relação à estimulação do adulto que está com ela. E o grau 3, que é o chamado grau severo, e aí é que precisa de muito mais estimulação, muito mais tempo, exige muitas vezes o acompanhamento de um psiquiatra infantil, porque normalmente essa criança ela também acompanha algum transtorno mental, né? Já vai partir também para algum problema mental. Então, precisa de um trabalho mais específico no sentido de ter um especialista psiquiatra para estar mais perto e orientando e assistindo todo o processo de intervenção dessa criança. São esses 3 graus. Estamos conversando com a professora Nádia Braz, fundadora do Centro de Capacitação e Acompanhamento para Pais. E antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero pedir a você que acessou o canal agora, mas que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, assista a outros programas, outras entrevistas. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós temos um tema para você. E que você também pode contribuir dando a sua sugestão. Aí nós procuraremos um pesquisador, alguém com autoridade no assunto para batermos um papo. Nádia, como é confirmado o diagnóstico de autismo? Ok. O diagnóstico do autismo, só quem pode fazê-lo é o psiquiatra infantil, né, e o neurologista também infantil. Só eles dois. Nem o pediatra ele está habilitado para isto, né, uma vez que é um transtorno neurológico. Agora, o que nós, profissionais de educação, como é o meu caso, nós professores, nós pais, o que a gente pode estar fazendo é entender um pouco dos traços, das características
que as crianças autistas apresentam, para que as pessoas fiquem assim antenadas da possibilidade. Ninguém vai diagnosticar, a não ser esses dois profissionais que eu já me referi. Mas nós, pais e professores, precisamos ficar antenados para poder tomar a decisão de buscar um especialista para fazer essa avaliação. Tipo assim, como o transtorno acontece muito na parte sensitiva, ele é extremamente visível. Na questão do tato, na questão da audição, na questão do paladar, do cheiro. A gente percebe que a criança ela fica com certas intolerâncias a ações, ela fica com intolerância a certos sabores, ela fica com intolerância em relação ao tato, de pegar algo através de uma espessura que ela não gosta, de pisar no chão, né? Seja na areia, seja na grama, às vezes ela tem aquela intolerância, né? E também na questão motora do corpo. Quando você observa uma criança que está com movimentos repetitivos de tronco, que está com movimentos repetitivos, observando a mão, ou pega determinado objeto e fica ali, fica e gira, e fica numa concentração incrível. São traços que são merecedores de pai e professores estar antenados e assim, olha, eu estou sabendo que isso aí é um traço de autismo, né? Então, eu vou levar para o médico, ver o que é que ele diz, se tem realmente a ver, se não tem a ver, mas em nenhum momento, em nenhuma hipótese, a gente pode estar, nós pais e nós professores, né, afirmando que uma criança é ou não é autista. Nádia, uma criança diagnosticada como autista. Uma frase que possivelmente você já tenha escutado, ou um profissional na área médica. Frase: meu filho foi diagnosticado como autista. Como proceder? Como proceder? Interessante, né? Parece uma pergunta de uma questão muito simples. Faça isso, faça aquilo. Não é bem assim. Eu considero que a primeira coisa que qualquer pai, qualquer mãe que tome conhecimento de que seu filho é autista, a primeira coisa é passar pelo processo de aceitação. Porque não é fácil. É um processo de aceitação. E até chegar ao processo de aceitação, existem algumas etapas. Não é frequente, não é comum o pai ou a mãe receber hoje um diagnóstico que seu filho é autista e amanhã ele já partir direto para uma clínica para fazer o processo de intervenção. Isso não é comum. O que é comum é o pai, quando recebe esse diagnóstico, eles terem uma postura de negação daquele diagnóstico. Eles não acreditam. Eles ficam impactados. Eles ficam, como a gente diz, sem pés no chão, né? Faz um impacto muito forte na mente deles, no emocional deles, e eles não acreditam, dizem, não, esse negócio está errado. Fulano de tal, o médico fulano de tal, não fez um diagnóstico adequado. Vamos levar para outro. Aí parte para outro médico. E novamente vem o diagnóstico de autismo. E ainda assim não acredita, vamos no outro médico, que aquele sim, aquele que é um bom médico, aquele está capacitado, né? Porque o meu filho tem o tempo dele, se ele não fala ainda, se ele tem alguns comportamentos que a gente acha que é inadequado, isso não quer dizer que é autismo. Então, existe uma certa negação, uma certa rejeição, né? Quando essa fase passa, Lemuel, aparece outra fase a partir desse diagnóstico. É quando eles começam a sentir raiva.
Eles têm raiva do mundo, eles têm raiva porque isso está acontecendo comigo, por que a minha família? Por que o meu filho? Eu sonhei com um filho saudável, maravilhoso. Quando ele nasceu, os médicos disseram que ele era saudável. Ele fez todos os testes que precisavam. E o que nós temos até agora é que ele é um filho saudável. Por que isso está acontecendo? Aí vem aquela raiva, depois vem o sentimento da culpa, onde eles procuram encontrar nesse momento de tanta tensão, de tanta angústia, de tanto medo do que vai acontecer, eles ficam se perguntando em que eu contribuí para isso. Será se foi na gestação? Aí a mãe se pergunta, será se eu fiz alguma coisa errada? Será se minha alimentação foi adequada? Será se eu fiz tudo direitinho que o médico mandava? Será se eu não trabalhei demais, eu me estressei demais? Será se essa culpa não é minha? Por outro lado, o pai também começa a atribuir as culpas dele, né? Então, veja que esse tempo não é um tempo assim de uma semana, de 2 semanas, não. Isso é um tempinho um pouquinho prolongado. Eu acho que entre 1 mês, 3 meses, tem todo esse processo, né, de evolução após o diagnóstico, até se chegar no processo de aceitação. E antes de chegar no processo de aceitação, ainda tem alguns pais que têm o que a gente chama de pensamento mágico. O pensamento mágico é, quem vai cuidar dele sou eu. Eu vou dar conta, eu já ouvi falar em determinado site, ou alguém me falou que um determinado chá resolve, ou alguém me falou que se eu trabalhar com essa criança, se eu brincar com ela, várias horas do dia, eu vou resolver essa situação. Então, eu vou diminuir minha carga horária de trabalho e vou me dedicar ao meu filho. Quem vai resolver essa situação sou eu. Né? Até que chega o processo da aceitação. Então, isso é muito dolorido, isso é muito sofrido, muito sofrido. Eu já vivi isso na pele como avó. Eu acompanhei meu neto, acompanhei meu filho, acompanhei minha nora, as dores que ele sentia, as dores que toda a família sentia, né? Então, é um momento em que, a partir desse diagnóstico, todos devem ter paciência consigo mesmo. Mas uma coisa é importante: a gente ter a autorresponsabilidade, nós pais, mães, parente em geral, avô, parente em geral, a autorresponsabilidade de olhar para a criança e dizer, tudo bem, a gente já curtiu o luto, vamos cuidar agora. A gente não pode ficar assistindo tudo isso acontecer e ficar negando uma realidade que é verdadeira. Né? Alguém tem que se tocar nesse sentido. E eu costumo dizer, a gente só se toca quando a gente tem muito amor, a gente só se toca quando a gente realmente diz, não, o filho é meu, eu vou resolver, eu vou atrás de conhecimento, porque a gente sabe que o que transforma é conhecimento, né, professor? O conhecimento transforma. Não é verdade? Estamos conversando com a Nádia Braz, fundadora do Centro de Capacitação e Acompanhamento para Pais. Esse centro é no município de Gameleira, estado de Pernambuco. A Nádia vem desenvolvendo esse trabalho lá em Pernambuco, que já tem ultrapassado fronteiras, né? Porque os comentários nas redes sociais que a gente lê, que a gente escuta, são comentários positivos, apesar do pouco espaço de tempo que tem desenvolvido esse trabalho. A Nádia, você como educadora e você como agora fundadora do Centro de Capacitação, olhando para a escola, como a escola pode garantir o acolhimento na sala de aula de uma criança autista? Muito boa pergunta, professor. A escola pode fazer muita coisa.
né? A escola e a família podem fazer muita coisa. Nós já temos aí, do ponto de vista legal, a escola já tem o direito adquirido, por exemplo, de colocar um assistente pedagógico para assistir mais individualizadamente essas crianças, né? Mas, apesar disso ser extremamente importante, a escola não pode esquecer de qualificar esses professores. A questão da qualificação profissional dos docentes para saber lidar com a clientela autista é algo fundamental nos dias atuais. Porque muitas vezes a gente percebe a angústia, o medo, a inquietude do professor em ele quer acertar, ele quer fazer o melhor que ele pode. Mas o conhecimento que ele tem sobre essa peculiaridade de educação dessa criança, ele não detém ainda. Então, a primeira coisa que a escola deve se preocupar é na qualificação para os professores, né? E nós, no Centro de Capacitação aqui, a gente trabalha não só com pais, a prioridade são os pais, mas a gente trabalha também, né, dando curso aos professores para entender como ocorre esse processo e como trabalhar com eles em sala de aula. Uma outra questão que eu vejo é a orientação para os pais. A escola, ela jamais vai conseguir trabalhar bem com a criança autista se ela não tiver casadinha com os pais. Porque os pais precisam dar continuidade ao que a escola faz. Então, a escola precisa se qualificar seus professores, a escola precisa adotar o assistente pedagógico, a escola precisa estar trabalhando casadinha com os pais, mas para quê? Em função de que tudo isso? Ora, em função de estimular essa criança, de estimular, de fazer com que ela aprenda, só que ela não aprende do mesmo jeito que a criança padrão, ela aprende de outra forma. E os conteúdos, que é algo que eu quero fazer uma observação muito pontual. Os conteúdos que são trabalhados para a criança, especialmente na educação infantil, especialmente, que é onde eu venho me aprofundando, que é de 1 a 5 anos e pouco, é o período da intervenção precoce, porque os neurônios deles estão muito mais capacitados a se reintegrar e fazer a conexão do conhecimento. Então, o que eles aprendem nesse período não é para ser conteúdo que é estabelecido pela escola através da Secretaria da Educação, não é. Isso é um equívoco muito grande. O que tem que ser ensinado a essas crianças, que os professores precisam se apossar, é do conhecimento de que, se cada criança tem um aspecto diferenciado, então cada um tem suas lacunas no desenvolvimento. Então, se eu vou cuidar de Maria, né? Se eu estou com Maria na sala de aula, ela está com 4 anos e meio de idade, então eu preciso saber, dentro do desenvolvimento dela, do desenvolvimento da comunicação, do desenvolvimento afetivo, do desenvolvimento social, do desenvolvimento motor e por aí vai. Dentro desses vários desenvolvimentos dela, onde que estão as lacunas dela? Quais as lacunas que ficaram para trás desde 1 ano de idade, de 2 anos, de 2 e pouco, de 3 e pouco? Quando a gente vai avaliar essa criança, a gente começa a perceber uma série de lacunas. Então, o conteúdo que para o autista se chama, que a gente precisa fazer o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, ou o Plano de Educação Individualizado, ou o Plano de Estimulação Individualizado, né? Então, quando a gente vai montar esse plano, os conteúdos não é o da Secretaria da Educação da Criança Padrão. Não é, não pode ser, não funciona. Os conteúdos são aqueles que exatamente Maria me apresentou na avaliação de desenvolvimento dela.
Se eu pegar esses buraquinhos, essas lacunas no desenvolvimento dela, ela vai estimular, ela vai com facilidade e com rapidez, ela vai chegar, ela vai alcançar os amiguinhos dela. Lá no final da educação infantil, ela alcança. A título de exemplo, eu tenho o meu neto. O meu neto era autista de nível 2. Ele nem falava. Ele nem falava. Então, eu consegui fazer, através da estimulação, peguei um método X, apliquei esse método, procurava de 3 em 3 meses fazer a avaliação do desenvolvimento dessa criança, aplicava o PEI para ele, das lacunas dele, e ele foi vencendo, ele foi vencendo. Quando chegou aos 5 anos de idade, nós ficamos surpresos. O que aconteceu? Com 5 anos de idade, e já estava a gente já tinha terminado todo o processo de intervenção na família, né? Na família. Então, quando a gente concluiu, eu disse, olha, o método que eu aplico no TEL já concluiu. Graças a Deus, ele está muito bem, a interação está ótima, tal e tal. Mas manda novamente, coloca novamente na clínica para dar continuidade ao processo de estimulação. E o que foi que a gente ouviu na época? A gente ouviu que TEL, eles não tinham mais nada para fazer com TEL. Chegaram a afirmar que TEL não era mais autista. Eu digo, não, que não é mais autista, isso não pode ser. Quem é autista até o final da vida. Porque existe uma alteração neurotransmissora aí. Mas só que, à medida que a gente estimula, essa pessoa vai entrando em regulação da criança padrão, do adolescente padrão, do adulto padrão. À medida que a gente estimula. Agora, estimular um adolescente ou um adulto não é a mesma coisa de estimular uma criança até 5 anos de idade. Não é, nunca foi a mesma coisa, porque com 5 anos de idade ele aprende muito mais rápido. Né? Então, é isso. A escola precisa estar atenta à qualificação, aos conteúdos que são colocados para essas crianças, a forma como interage com a família, porque a família tem que dar continuidade à aplicação desse PEI em casa. E não é difícil, viu, Lemuel? Não é difícil. O que o pai e a mãe precisa é orientação. Orientação. Pode ser qualquer classe social, pode ser de qualquer nível de estudo. Se ele for orientado por alguém que sabe mais do que ele vai saber fazer. Ele vai conseguir ajudar nesse processo de estimulação. Essa é a realidade que eu vivi. Estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Você que entrou agora, nós estamos conversando com a professora Nádia Braz, fundadora do Centro de Capacitação e Acompanhamento para Pais. E o mês de abril é um mês dedicado à conscientização, à discussão do autismo. O governo do Estado, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a Nádia, aprovou, semana passada, o projeto de lei que institui o portal TEA, com a finalidade de promover e assegurar a efetivação dos direitos das pessoas portadoras do transtorno do espectro autista. A matéria foi de autoria do deputado estadual Gustavo Carvalho. Uma boa iniciativa e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte apoiou e aprovou. A Nádia, você foi fundadora do Centro de Capacitação e Acompanhamento para Pais. A ideia da criação do centro foi a partir da vivência com seu neto ou outras influências foram fundamentais para você? Fale um pouco mais do centro, da sua experiência e o que você pode oferecer para o nosso público que nos acompanha e que está nesse momento curioso para saber um pouco mais sobre o transtorno do espectro do autismo. Ok.
Então, é assim, eu costumo dizer que o autismo chegou para mim através do meu neto, meu terceiro neto. Chegou num momento muito crucial, não só para mim, mas para a humanidade. Foi aquele momento que nós passamos da pandemia, onde todos nós ficamos reclusos. Nessa ocasião, o meu neto, quando nós ficamos a palavrinha, né, Muel, a gente ficou em casa, estou esquecida da palavra, Quarentena. da quarentena, né? Quando começou a quarentena, o meu neto fazia uns 4 meses que estava fazendo processo de intervenção clínica, né? Estava participando. E a quarentena chegou e teve que suspender tudo. Até então, o meu apoio familiar era mais no sentido de ajudar meu filho e minha nora a superar todas aquelas fases que eu falei para você, né? Desde a negação até a aceitação. E eu não tinha até então pensado em, vamos dizer, me aprofundar, a possibilidade de trabalhar com ele. Não, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Mas quando a pandemia chegou, então, quem teve o choque foi eu. Porque eu já estava lendo alguma coisa, né, que eu sou estudiosa, eu gosto de ler, eu sempre trabalhei dentro da área da psicologia infantil, do desenvolvimento infantil, então eu fiquei curiosa para entender, porque a gente agia de várias formas em casa e não conseguia acertar, né? A gente não conseguia acertar, a gente não conseguia. Toda a minha psicologia, que eu ensinei a vida toda na universidade, eu colocava em prática e não tinha resultado. Do nosso, eu estou desaprendendo aqui, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Então, eu vi que eu estava precisando renovar conhecimento. A primeira coisa, na área você precisa renovar conhecimento. Porque você trabalhava com uma criança padrão, essa criança não é padrão. Então, os teus conhecimentos não estão servindo, né? Então, a partir disso, eu comecei também a observar que ele não poderia perder um dia de estimulação. E como é que a gente estimular se a gente não sabia? Como eu digo sempre no popular, eu vou meter a cara nos livros e vou aprender a fazer isso. Porque eu não sei quando é que a pandemia vai terminar, quando é que ele vai voltar para a clínica e o que é que vai ser dessa criança. Eu já estou lendo aqui que o prejuízo é enorme. Então, comprei uma série de livros, fiz investigações em vários sites de pesquisas, não só daqui do Brasil, mas também de grupos externos também, buscando conhecimentos que fossem acessíveis para mim, porque eu não sou clínica, né? Eu sou pedagoga, não sou clínica, embora trabalhasse com a psicologia da criança, do desenvolvimento, do adolescente, mas não sou clínica. Eu digo, bom, será que eu tenho condições de fazer alguma coisa por ele? Vou atrás de alguma coisa. Foi quando eu me deparei, Manuel, com um método que valoriza muito a inserção da família para acelerar o processo de desenvolvimento das crianças autistas, né? Então, eu fui entender esse método, eu fui ver como é que acontece. Claro que minha carga de conhecimento ajudou muito, né? Obviamente ajudou, mas quando eu observei toda a trajetória do que tem que fazer, os passos são esses. Eu digo, nossa senhora, vamos botar isso aqui em prática. E começamos a colocar em prática com a família, né? Eu orientava eles que eu falo, o pai, a mãe, o avô, a tia, as duas babás que o neto tinha, porque é filho de pai separado. Então, na minha casa era uma babá, na casa da mãe dele era outra babá, e a gente ia fazendo todo esse métier, esse passo a passo do dia a dia. Tudo sobre a minha orientação a partir do que eu estudava no método. E em poucas semanas nós observamos o quê? O menino começou a se desenvolver, começou a olhar para a gente, começou a interagir, começou a desenvolver palavras com pequenas frases.
entender algumas situações e todos nós ficamos encantados, né? Então, a partir disso, criou uma vontade muito intensa no meu coração, mas muito intensa. Eu disse, se a minha família pôde fazer isso, muitas outras famílias vão poder fazer também. Porque, da mesma forma que meu neto não teve continuidade, as intervenções por conta da pandemia, muitas, milhares de crianças não têm acesso hoje, não é pela pandemia. Não tem acesso, é muito mais por questões econômicas, não tem acesso porque não tem vaga em determinada clínica. Se a gente vai hoje em qualquer clínica que atenda crianças autistas, nenhuma tem vaga, gente. É lista de espera, lista de espera. E as crianças não podem esperar, porque o ápice do desenvolvimento é até 5 anos e perto de 6 anos. 5 anos e 11 meses. Esse é o ápice do desenvolvimento. Aí eu vou esperar a fila chegar na minha vez? Não, não pode passar o tempo. E essa criança perdeu a oportunidade de se desenvolver. Com isso, eu não estou querendo dizer que após os 5, 6 anos ela não possa ser estimulada e não acontecer o desenvolvimento. Pode, claro que pode, mas tem alguns prejuízos aí nesse percurso. Claro que tem prejuízos aí, né? Então, a minha vontade partiu disso aí, de socializar esse conhecimento, de assim, olha, a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode. Se a gente puder colocar ele numa clínica, uma escola especializada, né, professores capacitados e a família trabalhar, esse tripé também dá um diferencial enorme. Mas, se não tem clínica, se eu não tenho recurso financeiro para ir, vamos investir. Vamos investir, escola e família, essa casadinha aí, prepara professor, informa os pais e vamos tocando isso para frente para a gente desenvolver isso. Essa é a proposta do Centro de Capacitação, Acompanhamento para Pais e professores também. Né? Por quê? Como é que a gente faz isso? E agora eu falo um pouquinho sobre a nossa proposta a gente chama do Ser Capaz, né? O CC a Paz, a gente costuma dizer ser capaz. A gente se sente capaz de fazer algo por uma criança autista, principalmente quando é nossa, principalmente. Então, a nossa proposta hoje a gente trabalha com curso para pais e professores, né? Numa turma, por exemplo, a gente não trabalha a turma separada. Uma turma de pai, uma turma de professor, não, já é junto. A gente junta. Por quê? Porque aquele conteúdo, quando chega na sala de aula, o professor e a mãe, por exemplo, porque quem mais participa é a mãe mesmo, eles já sentam juntos. E todas as atividades que são feitas, os dois estão conversando sobre a criança, que ele ensina e que ela é a mãe da criança. Então, quando eles terminam o curso, ele já sai com um mapa desenhado daquela criança, para intervir, para estimular com mais propriedade, para compreender os conteúdos com mais propriedade. Então, esse é o primeiro serviço que nós temos aqui no CCA Paz. Um outro serviço que nós temos, assim que termina o curso, eu faço o processo de avaliação da criança. Então, pego a criança, vou avaliar, pego as competências que ela deveria fazer desde o ano de idade e trago até a idade onde ela se encontra hoje. Nesse percurso, aí eu vou, certamente, se ela realmente for autista, eu vou encontrar as lacunas que estão sendo acumuladas ali, que ela precisa fechar esses conhecimentos. Porque uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, o conhecimento, o desenvolvimento, as habilidades de desenvolvimento da criança, ela é hierárquica.
ela é hierárquica. Se eu não sigo essa sequência, se eu deixo lacunas em aberto, essas lacunas vão ser pioradas lá na frente, porque lá na frente, ele, como não fechou algumas lacunas, ele vai sentir dificuldades em alguma área de conhecimento. Ele vai sentir dificuldade. Então, eu pego essas crianças, faço a avaliação delas através de um instrumento científico e, depois dessa avaliação, eu vou montar o PEI dela, que é o Plano de Estimulação Individual. Monto o plano, sento com o pai, com a professora, vou explicar cada objetivo ali que vai ser atingido. E interessante, Lemuel, que para eles aprenderem com facilidade, além da gente pensar as lacunas, a gente precisa distribuir cada objetivo de 4 a 7 etapas. A gente não pode ensinar tudo de uma vez só. Se a gente dividir o que for ser ensinado, cada objetivo a ser ensinado, dividir 4 a 5 etapas, ou 6 ou 7, eles aprendem muito rapidamente, generaliza com facilidade. Mas se for uma aula dessa comum, que nós estamos acostumados com a criança padrão, não fica, o conhecimento não fica. É enganação para os bichinhos, né? Eu chamo de bichinho com muito carinho, né? É uma linguagem muito nordestina que nós temos, não é isso? Então, a gente precisa ter essa clareza. A clareza de que nós podemos fazer mais, nós só precisamos de conhecimento, gente. É só o que a gente precisa. Então, o curso, a avaliação da criança, eu estou recapitulando aí o que a gente faz aqui. O curso básico, chama-se curso básico, a avaliação da criança, o PEI, aí eu apresento o PEI e acompanho, a proposta é acompanhar quinzenalmente pai e professor. Então, quinzenalmente, se puder ser online, vai ser online, se não puder, vai ser presencial. Para, no espaço de 1 hora, eles colocarem para mim as dificuldades que estão tendo, colocarem os ganhos que eles vêm observando, né? Para até eles se sentirem confiantes. Se sentirem confiantes, libera eles, dá continuidade à aplicação, né? E essa avaliação ela é feita de 3 em 3 meses, porque o PEI é montado para 3 meses. Cumprir os 3 meses, então volta, vai fazer uma nova avaliação para ver se fechou as lacunas mesmo e ver agora as que estão lá na frente da próxima idade que ele já avançou. Né? Nos próximos meses que ele avançou, a gente já vai ver. Aí faz outra avaliação. Isso acontece até quando? Até 5 anos e 11 meses. Chegou a 5 anos e 11 meses, beleza, é para estar legal, é para ter aprendido, não é para dar errado, porque é um método que funciona assim, cientificamente já está comprovado que ele é muito eficaz. Agora, a eficácia do método é importante a gente deixar aqui, bem claro. Uma das razões da eficácia é o envolvimento da família. Porque a criança, ela precisa ser muito estimulada. E qual é o ambiente que ela sente mais estimulação? É na família. A hora que ela mais passa em casa, né? A escola tem 4 horas. Quando vai para uma clínica, é 1 hora, vamos dizer 2 horas semanais. Em casa, é um absurdo de horário que se tem para estimular a criança, e essa estimulação ela vem de uma forma natural. É no banho, é na alimentação, é na brincadeira, é no parque, é botando para dormir. Isso é o que é o gostoso. Não precisa de reforçadores. Não precisa de reforçadores. Porque o reforçador já é o que a criança gosta. Né? É chamado método naturalizado. É uma perspectiva naturalizada. Né? Então, o outro serviço que a gente também dispõe aqui no centro é o curso avançado, porque nós temos o curso básico e o avançado. O que é o curso avançado? Preferencialmente para coordenadores, para supervisores, para os pais que quiserem, né?
Mas a gente pensou isso muito do ponto de vista de coordenador e supervisor pedagógico, porque é um curso que vão aprender o que eu aprendi. Eu vou passar todo esse conhecimento. Como é que se avalia a criança, como é que se monta um PEI, como é que se aplica o PEI, como é que se orienta os pais. Então, eu vou dar, através desse curso, eu dou autonomia à escola para que essa escola assuma, através dos seus coordenadores pedagógicos, o comando do que eu estou assumindo hoje com eles, né? Certo dia, alguém me falou que, ao fazer isso, eu estou liberando os meus possíveis clientes, né? Vou ficar sem cliente. Aqui em Gameleira, eu vou ficar sem cliente, Lemuel, porque eu estou preparando todo mundo para isso, né? Mas eu disse assim, olha, eu não me incomodo com isso. Eu não me incomodo, sabe por quê? Porque tem tantos pais e tem tantos professores precisando desse conhecimento e não vai ser aqui num espaço tão curto geograficamente que eu vou resolver isso, não. E a internet está aí para isso, não é isso, professor? A internet está aí para isso. E eu preciso ganhar espaço no sentido de ajudar muita gente para poder beneficiar várias e várias e várias milhares de crianças. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso. Eu tenho uma convicção muito forte no meu coração. Então, esses são os nossos serviços. Hoje nós temos um centro físico aqui, né? Um centro físico que a gente inaugurou há menos de um mês. E estamos trabalhando nesse sentido. E daqui a pouco também a gente está com a perspectiva de colocar esse curso online, né? Porque tudo é gradativo, né? Todo início não é fácil, tem que ter um passo a passo. Mas a proposta, a perspectiva, daqui a pouco a gente está online com esse curso e todos os produtos que a gente tem, né? Para ajudar muita gente que está precisando. Fui compreendida? Muito bom. Como sempre, muito didática a sua fala, Nádia. Estamos terminando a nossa entrevista com a professora Nádia Braz. E você que entrou agora, volte e pegue desde o início a entrevista. Uma boa discussão. O mês de abril é um mês onde se discute, onde se trabalha a conscientização sobre o transtorno do espectro do autismo. Você é convidado a assistir essa entrevista desde o início e outras entrevistas com outros profissionais em outros canais. E é importante a sua participação. Eu abro agora, Nádia, para você fazer suas considerações finais. Ok. Primeiro, agradecer ao convite, Lemuel, de estar aqui com você e todos os internautas que te seguem, que valorizam a sua discussão, e todos aqueles que, porventura, estejam aqui também, que valorizam a questão da discussão sobre o autismo, né? Colocar para vocês o seguinte: às vezes a gente só se interessa por aquilo que mexe com a gente, por aquilo que dói na gente. Mas o autismo veio me ensinar muita coisa na vida, não só profissionalmente. O autismo veio me ensinar valores humanos assim que passavam por mim e eu não enxergava. Foi através do autismo que eu comecei a enxergar. E eu quero deixar essa mensagenzinha, esse alertazinho de que nós podemos muito fazer muita coisa pelo humano, fazer muita coisa pela humanidade. Em se tratando de autismo, se você é uma pessoa que não tem criança autista, pelo menos você pode estar ajudando, contribuindo para deixar para as pessoas que estão sofrendo de não saber conduzir a criança com autismo, deixar a mensagem de que ela precisa de conhecimento, só isso. Porque eu até anotei aqui uma frase de Epíteto, que Epíteto diz assim: o que nos perturba não é o que acontece conosco, mas nossos pensamentos sobre o que acontece.
Então, quando eu tenho uma criança autista, o que me perturba não é porque ele é autista, é porque eu tenho um monte de preconceitos, de crenças sobre o autismo que precisam ser vencidas, que precisam ser superadas, para de fato eu encontrar uma razão para dizer: eu vou fazer isso porque eu acredito que ele vai evoluir. Eu acredito que ele vai se inserir no contexto dele. Eu acredito que ele ainda vai ter os seus estudos como ele quer, a vida dele como ele quer. Eu acredito que ele vai se casar, eu acredito que ele vai ter a família dele, eu acredito que ele vai ser uma pessoa feliz. Então, é o conhecimento, gente, que traz isso. Quem convive com as dores dentro de crenças limitantes não oportuniza conduzir o seu filho para um processo de desenvolvimento. E ele ficando sem assistência, ele ficando sem estimulação, ele ficando sem a dedicação que nós, família, precisamos dar, essa criança vai ficar fadada a não melhorar, a realmente ficar muito apática em termos do relacionamento social e o desenvolvimento pessoal como um todo, né? Então, é isso que eu quero deixar de mensagem para vocês. Nós, cada um, podemos estar recomendando ao próximo: leve sua criança, vá, procure uma escola que esteja preparada, procure se tiver condições, leve, vá fazer processos terapêuticos nele, de intervenção, mas não fique sem fazer nada. Vá procurar se informar como é que você pode ajudar a sua criança. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas. E quero também colocar aqui, quem tiver condições de acessar a nossa página, Autismo Infantil CC A Paz no Instagram. No Instagram, ok? Autismo Infantil CC A Paz. Vamos retomar as nossas divulgações, os nossos vídeos, demos uma parada estratégica, estamos sendo assistidos aqui por alguns profissionais e tudo está caminhando bem, graças a Deus. Muito obrigada, muita paz para vocês, muito otimismo e, acima de tudo, a certeza de que quem tem sua criança autista tem a certeza que essas crianças atípicas, né? Atípicas, essas crianças evoluem de uma maneira surpreendente. Precisa ver para quê. Obrigada, Manuel. Obrigado, Nádia, pela entrevista esclarecedora, didática, informativa. E eu quero, mais uma vez, pedir a você que acompanhou a entrevista até agora, mas que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe essa entrevista e o nosso site, o nosso canal, no seu grupo de trabalho, grupo de amigos, grupo da família. Ajude a fortalecer a mídia alternativa. Existem outros canais com propostas interessantes, diferentes do nosso, que também precisam de divulgação. É importante fortalecer a mídia alternativa. Mais uma vez, eu quero agradecer a você e desejar uma boa semana e até a próxima quarta-feira.